Junho de 2000. No último dia de aulas, quase todos os estudantes que frequentavam o 12º ano do Liceu Camões foram a um baile noturno. Benjamin não foi. Levantou-se do seu lugar na aula de História, atravessou o corredor, desceu as escadas, cruzou o átrio e saiu do edifício pelos portões principais, onde grupos de estudantes conversavam entre si, riam, fumavam, perspectivando a noite e o futuro. Benjamin foi a pé para casa. Era uma sexta-feira e a sensação desoladora de que nada lhe acontecera durante aqueles anos, ou que tudo o que lhe acontecera não deixara qualquer resquício, como se a sua vida anterior tivesse sido engolida por um vórtice, assolou o caminho inteiro. O telefone não tocará, ninguém lhe virá bater à porta. Não existiram planos, combinações, convites. Encontrou a casa silenciosa, a porta do quarto encostada, o silêncio esperando. Olhou pela janela que enfrentava as copas das árvores na avenida e tentou perceber o que lhe acontecera. A conclusão a que chegou era que a sua vida havia começado sem ele, que já não ia a tempo. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Depois foi sentar-se na cama. A casa é demasiado grande. Há 3 quartos vazios, um deles feito arrecadação, onde o padrasto começou a guardar as suas coisas pessoais. Bicicletas, tacos de golfe, chaves de parafusos, um computador Apple, 2 raquetes de ténis. Em vão tentou ensinar Benjamin a jogar no verão anterior. O desinteresse do rapaz era evidente, a raquete parecia esparguete molhado nas suas mãos. Gabriel, porém, demonstrou ser um adversário à altura e num par de dias passou de derrotado a vencedor de todas as partidas com Neil. Benjamin sente que não conhece Neil. A mãe passara alguns anos sozinha depois da morte do pai e de repente aquele homem entrou na vida deles. E Tony, claro, havia essa história, esse cancro na raiz de tudo o que eram uns para os outros. Ben temia que Neil nunca o perdoasse, pese embora a sua culpa fosse apenas ter dito a verdade quando todos lhe diziam que se calasse. Mas o padrasto não parecia guardar-lhe ressentimento. Na verdade, portava-se como se nada tivesse acontecido, o mesmo homem jovial que jogara ténis com o pai no ano em que este resolvera meter uma bala no estômago. Na escola, por vezes, falava-se disso. Os gêmeos Campos, o pai matou-se com um tiro na barriga. Ninguém faz isso. Alguns maldosos escarneciam. Diziam de Benjamin que era um esquisito como o pai. Quanto a Benedita, juntara-se a um grupo de raparigas que se vestia de preto, headphones nos ouvidos, evitando assim grande parte da nefasta sociabilidade do liceu. Trus, trus, diz Benedita. Ele está sentado na cama, as mãos nos joelhos, as costas direitas, a mochila largada no chão. A irmã entra, senta-se ao lado dele. Cheira a perfume, limão, a pastilha elástica, banana e a cigarros. Enfia-lhe um auricular no ouvido, prime o botão do Discman e Benjamin ouve uma melodia lenta e agonizante na voz de uma mulher. O que é isto? Pergunta ele. Bruce Springsteen. Ele revira os olhos. Sinfonia número 3, opus 36 de Gorecki. Ele tira um auricular do ouvido. Como é que foi o último dia? Pergunta ela. Não foste? Fui ao cinema. Ver o quê? Beleza americana. É sobre um pai de família que se apaixona por uma colega da filha. Há uma cena qualquer sobre um saco de plástico. A luz vai diminuindo lá fora. O verão ainda não chegou, o dia declina, dentro em pouco será noite. E de noite, sozinho no quarto, escutando as vozes dos que passeiam lá fora e as ambulâncias e o vento, será ainda mais difícil suportar o silêncio dentro de si próprio. Não tens pena? Pergunta Benedita. Ela tira da mochila uma caixinha japonesa e do interior da caixa um charro já feito. Acende-o. O cheiro a haxixe invade o quarto. Ela nunca fumou haxixe. Tem vontade de fazê-lo agora, mas também tem medo. De quê? De não ir ao baile? Não. Claro que tens, insiste ela. Apesar de completamente diferentes, os gêmeos partilham qualquer coisa única, só deles. A expressão, porventura, é a expressão que denuncia a relação do parentesco. Vai toda a gente, concluiu ela, fumando. Cruza as pernas. Doc Martens, colãs, casaco de cabedal curto. Algo trôpega no andar, como se fosse um bocadinho coxa. É por seres gay? Pergunta ela. Não sou gay. Oh Ben, por favor. Ela levanta-se. Ele olha-a com a expressão de um cão perdido nas vielas.
Odeias-me? Às vezes. Porquê? Porque és teimoso e estúpido. Ela apaga a ponta do charro com 2 dedos molhados de saliva. O cheiro propaga-se pelo quarto dele. Estas coisas não se repetem, diz Benedita e sai do quarto. À hora de jantar, bateram-lhe à porta. Era Neil que acabara de chegar a casa. Queres jantar? Perguntou-lhe. Ben estava sentado à secretária, cotovelos apoiados no tampo. Na mão direita segurava uma caneta. Ao longo da última hora, apontara várias maneiras de pôr termo à vida com um mínimo de sofrimento. Saco de plástico, como no filme, comprimidos da mãe, tiro no estômago, não, afogado, combustão espontânea. Alguém dissera numa aula de ciências que ao afogar-se o ser humano sente um intenso prazer. Claro que ninguém era capaz de corroborar a informação. Os mortos não falam, dissera o professor. Não tenho fome, respondeu ele. Doc. Ben adorava filetes de pescada. Dobrou a folha de papel em 2, olhou para trás. Viu a figura esguia do padrasto a mostrar-se na porta entreaberta. O sorriso permanente. Um bom homem. Fazes tu? Disse Neil. Na cozinha, Benjamin começou a preparar o polme. Cerveja, farinha, sal, pimenta, ovos. Sabia fazê-lo como ninguém. Enquanto isso, Neil abriu uma garrafa de vinho e serviu-se. Queres? Perguntou-lhe. Eu não bebo, respondeu Ben. Hoje podes beber, kid. Acabaste o liceu, um copo não te vai matar. Ele preparou um puré de ervilhas. Ervilhas, pimenta, sal e manteiga num tacho. Quando estiverem cozidas, irá batê-las na liquidificadora. Neil adorava aquele puré. Podes cortar as batatas? Pediu-lhe Benjamin. A mãe foi ao teatro, respondeu o padrasto com um acento no é. Ainda falava português com alguma dificuldade. E a Benedita? Foi ao baile não sei do quê. Graduation. E tu não vais? Benjamin manteve-se calado enquanto o polme surgia dentro da vasilha de plástico. Neil bebeu o vinho, esfregou as mãos grandalhonas nas calças de veludo. Foi buscar as batatas à despensa e pôs-se a cortá-las em tiras grossas. Benjamin ligou a fritadeira. Menos grossas. Já pensaste na faculdade? Ben abanou a cabeça, continuando a tratar do puré. Alguma ideia? O que é que os teus amigos da escola vão fazer? Não tenho amigos. You must have one. Benjamin encarou Neil. Não tenho. Silêncio. O fundo do tacho começou a ferver, o óleo na fritadeira a borbulhar. Chefe da cozinha, já pensaste nisso? Tens talento? Há escolas de culinária em Inglaterra ou França. Não quero ir para a Inglaterra nem França. Isso é agora. Até podes fazer um ano sabático. Gap year, como nós lhe chamamos. E vais na primavera. Tempo de sobra para pensares na vida. Benjamin mergulhou as postas de pescada no polme e logo de seguida na frigideira. O barulho crepitante do azeite invadiu a cozinha. Wait for spring, Bandini. Houve um momento de silêncio, apenas o ruído do fogão da fritadeira. Ei, miúdo! Neil ergueu-se do tamborete onde estava sentado e, dando a volta à bancada, foi abraçar Benjamin. Tu dizes que não tens amigos, mas é mentira. Eu sou teu amigo. Disse-lhe o padrasto e o rapaz começou a chorar. Sou teu amigo, Ben. Chorou durante 1 minuto no peito do padrasto, aquele britânico desengonçado, de pernas longas, que usava sempre um colete alcochoado onde guardava tudo. Chaves, um canivete suíço, cigarros, corta-unhas, um pequeno frasco de água de colónia. Olha que vais queimar os filetes. Comeram em silêncio. Estava delicioso, como sempre. Neil nunca provara fish and chips como aqueles, feitos pelo enteado de 17 anos. Podemos ir ao cinema? Perguntou Ben. Que filme? O do saco de plástico. Neil sorriu. Olhou para Benjamin com aquela expressão que todos já lhe conheciam. Algo entre a morsa e o cachorro, como Carmen o descrevera. E disse: Proíbe-te de contares isto a alguém, mas sempre foste o favorito do teu pai. E és o meu favorito.
Embora se contares isto aos teus irmãos, vais ter sarilhos para o resto da vida. Benjamin não conseguiu evitar um sorriso, que logo se desfez numa garfada de puré de ervilhas. Eu joguei ténis com o teu pai, continuou Neil, e joguei ténis contigo, com o Gabriel, com a Benedita. Tu és o pior jogador de ténis com que algum dia partilhei o corte. Precisamente como o teu pai. Eu acho que essas são as melhores pessoas que há no mundo, aquelas que se prestam à derrota para que os outros possam ter um momento de glória. Neil levou um último pedaço de peixe frito à boca. Mastigou-o devagar. Acho que isto não saiu bem, concluiu Neil. O que eu queria dizer era outra coisa. Achas que ao morrer uma pessoa sente prazer? Perguntou Ben. Credo, que raio de pergunta foi essa? Terminaram a refeição e Neil lavou os pratos e os tachos. Guardou o que restava de puré num tupperware que a mãe numerava. Aquele era o 17. Vestiram os casacos. Sobre o aparador emoldurada a última fotografia do pai. A mãe a segurar-lhe na mão, Edgar e Carmen atrás, Gabriel mais afastado, ele e Benedita de mãos dadas. Foi tirada no ano em que conheceram Neil e Tony e ao passarem por ela Ben sentiu um calafrio. No carro viajam de janelas abertas. O padrasto traz-lhe um conforto que não encontra em mais lado nenhum e por vezes quer agradecer-lhe, mas não é capaz. Nunca agradeceu nada a ninguém, é um gesto que desconhece. Em tempos tive uma banda de música, confessou Neil. Eu tocava baixo elétrico. Não acredito. É verdade, riu-se o padrasto. Mas era tone deaf, duro de ouvido. Isso. Neil conduzia de braço direito esticado. Tinha um carro de luxo, um Porsche de matrícula inglesa. O carro ficaria para Gabriel. Os estofos eram tão suaves. A mãe ainda usava o velho Toyota do pai, no qual ninguém queria entrar. Tiveram de perguntar à senhora qual era o filme. Ben não se lembrava. O do saco de plástico, disse Neil, e a menina dos bilhetes riu-se. Ao balcão do bar, antes do filme, Neil bebeu uma cerveja. Queres uma? Perguntou-lhe. Já te disse que não bebo, respondeu Benjamin. Sentados na sala, meio vazia, as longas pernas de Neil esticadas para a coxia relaxaram. Ando há que tempos para te dizer uma coisa, disse o padrasto. Aquela treta do testemunho que o teu pai deixou escrito não é verdade. O quê? Tu não és o mais frágil dos teus irmãos. Mas sou, pensou Benjamin. Na verdade, sou o mais frágil de todos os seres humanos. Ok. Olha para mim, Ben. Benjamin voltou-se para Neil. O álcool ao jantar e as 2 cervejas ao balcão do quarteto tingiam-lhe os olhos. Bafo de bebedor. Tu és um puto às direitas e vais fazer grandes coisas nesta vida. Neil pôs-lhe o braço por cima dos ombros. Um braço ossudo, desconfortável. Apertou-o contra ele, aquela falta de jeito britânica para o sentimentalismo. Sabes uma coisa? Estamos a pensar em construir uma casa. Uma casa fora da cidade que eu vou projetar para a família toda. Quem sabe uns cães? Deu-lhe uma cotovelada. Uns cães, pá! Aprendera o pai e não largava. Entretanto, o filme começara. Algumas das cenas eram de natureza sexual. O pai, a colega da filha. E isso deixou Benjamin envergonhado. Mas gostou de Lester Burnham, que podia levantar halteres, fumar drogas e desobedecer a tudo. Era um rebelde dentro da sociedade que o oprimia. A seu lado, Neil mordia as unhas da mão direita. Olhou de relance para o padrasto. Pensou: estas coisas não se repetem. Só acontecem uma vez na vida. Quando a cena do saco de plástico aconteceu, com o piano a marcar o ritmo do vento que arrasta o saco, memorizou a frase de Ricky Fitz sobre a beleza. Qualquer coisa sobre a impossibilidade de suportar toda a beleza que há no mundo. E durante muitos anos pensou que se ajustava a si próprio, que nem uma luva, mesmo quando na sua vida já não restava nada de belo. Obrigado, disse ele baixinho no escuro e encostou a cabeça ao ombro de Neil. Tempo presente. Quando tu desapareces, as coisas acalmam. A casa sossega. Há uma paz podre que se manifesta em alguns sons dispersos. Gabriela a chamar o T-Rex, Carmen a bater nas teclas do computador, a mãe a tossir. O chá goto-cola, se calhar, faz comichão na garganta. Sento-me ao piano, desolada por teres partido,
mas feliz por já não alistares, à mercê de tudo e de todos. Olho para a pauta. A partir do compasso 41, o desnorte nos ensaios era completo. E eu não sabia explicar porquê. Há de ir ao sítio, disse a mim própria, lembrando-me de que 3 semanas antes dos concertos dera saltos de raiva no chão de madeira da sala de ensaios, o coro silencioso a escutar os meus impropérios. Quis dizer-lhes: meus cabrões, não conseguimos fazer um bocadinho de nada melhor, de maneira a que Brahms não rebole na tumba? Há certas coisas que só o tempo corrige. Com o tempo o homem perde significado. Tudo passa a ser uma questão de paciência. O que não se corrigir nesta geração será corrigido na geração seguinte. O que não tem emenda, emendado está. Olho para a tradução do texto de Brahms do lado direito da partitura. Ser tranquilo conforme os desígnios do Senhor. E então lembro-me da caixa japonesa, da minha erva. Entro ligeiramente em pânico. Depois penso que, algures no quarto, a mãe terá comprimidos para a ansiedade. Lexotan, diazepam, uma fórmula qualquer que há de pôr os meus nervos no lugar. As minhas racionalizações são incríveis. Se Deus se ocupa de tudo, penso, também Ele inventou os comprimidos. Olho pela janela e certifico-me de que ela está lá embaixo, sentada à mesa, rodeada por Kaf e Kof, a ler um livro. Pé ante pé, atravesso o corredor e vou ao quarto dela. Lá está o pai sobre o tocador, o negrume no rosto debilitado. A mãe com a mão no seu ombro, todos nós em redor. Há muitos anos perguntei-lhe por que razão guardava aquela fotografia, mesmo depois de Neil, mesmo depois de tudo. E ela respondeu de lenço na cabeça, agachada junto das roseiras, que era o último registro que tinha da família toda junta. Pensei muitas vezes nessa ideia de família. Recordo-me do almoço turbulento, da definição quase cruel, embora verdadeira, que Carmen ofereceu. Um conjunto aleatório de indivíduos largados ao acaso num ambiente predominantemente hostil. Enquanto, na grande casa de banho do quarto, revisto o necessaire da mãe, inquieto-me com essa possibilidade, de o tal ambiente hostil ser a condição sine qua non de todas as famílias, porque, como nos reinados ou nas empresas, as relações de poder e de domínio são verticais. O mais forte, o mais fraco. Estão no armário. Ouço. Dou um saltinho, volto-me. A mãe entrou na casa de banho e Kof vem atrás dela, toda dengosa. Ah, desculpa, digo envergonhada. Estava à procura de... Estão no armário, repete ela. Tira o lenço e corre as mãos pela saia branca. Depois despe a camisa azul. Usa sutiã de pessoa de idade, bege, desengraçado, o género de roupa interior de quem dorme sozinha. E quase não tem peito, ao contrário de Carmen. Eu saio à mãe, até na escassa curvatura das ancas, o rabo metido para dentro. Ao espelho vejo-a sobre mim e eu pequena e frágil, relação vertical de domínio. Abro o pequeno armário, encontro logo a caixa, lorazepam. O médico diz que é para tomar à noite, podes levar uma lamela. Quero resistir, mas a tentação é demasiado grande. Tiro uma lamela da caixa e guardo-a no bolso das calças. Não sei a quem sai o Gabriel, assim tão baixo, diz a mãe, enquanto lava os sovacos com uma toalha molhada em água quente. E não te parece que a Carmen engordou? Um bocadinho. Está uma baleia. Há silêncio. Depois ouço. Benedita? Hã? Estavas de olhos fechados. Não estava, não? Ergo o rosto e encaro-a, envergonhada. Eu sei que tu fumas, diz ela. O cheiro anda pela casa toda. Se estás com problemas, arranja-se um médico. Não estou com problemas. Andas nervosa. Ela dobra a toalha, depois tira os brincos, argolas douradas, simples, que usou a vida inteira, e veste novamente a camisa. Por causa do aniversário, digo eu. E o Ben? E a Carmen e o Gabriel? Continua ela. Mas isso já sabíamos. Vais buscá-lo? Ela leva as mãos ao lavatório, hesita. Amanhã, talvez, é quase noite. Lava o rosto com água, depois começa a pôr um creme hidratante. Bom, digo eu, e avanço meio passo para me ir embora, mas ela continua.
Quando o Neil foi buscar a cadela, eu não a queria, diz-me, espalhando o creme. Kof deitou-se a um canto, a suspirar. Mas ele tinha esta ideia de uma casa com todos vocês e os cães. Era uma ideia fixa. A mãe olha para a cadela, que se tornou a sua sombra. A cadela parece devolver-lhe um olhar, aquele jeito manso dos cães de dizerem: estou aqui até morrer, dona minha. Passado algum tempo, a Kof tornou-se a minha cadela. Já tem 13 anos. Não sei quanto tempo durará, mas eu não a queria. E agora é difícil sequer pensar em vida sem ela. Olha para Kof, que adormeceu. Não é, minha linda? A cadela continua a dormitar. Bom, o Neil disse-me um dia: já que ficaste com ela, vou arranjar um cão para mim. E eu respondi que era melhor. E depois morreu. E eu só fui buscar o Caf porque ele já o tinha comprado aos criadores. Ela fala de Neil, mas eu penso no pai. O que foi? Pergunta. Nada. Diz. É que o pai morreu há 30 anos. A mãe termina de espalhar o creme e limpa as mãos na mesma toalha que usou para se lavar debaixo dos braços. É esquisito não nos lembrarmos disso. Insisto. Também foi esquisito ter sabido da dívida de jogo do teu pai durante a leitura do testamento. Foi há tanto tempo, mãe. Uma pessoa não se esquece. Ela abre uma gaveta e do interior tira uma escova preta de qualidade que possui desde que me lembro de existir. Começa a escovar o cabelo. Gosto desse teu corte, diz-me. Levo as mãos ao cabelo como se precisasse de confirmar. Do jardim chegam-nos os latidos de café e os latidos um pouco mais agudos do T-Rex. Devem estar os dois a rebolar no relevado. Tenho de aparar as pontas. Eu posso fazer isso se quiseres. Obrigado. O Neil só teve 2 anos de cadela. Coitado. E o pai? Penso. Mãe, aquilo que o Benjamin disse. Aquilo o quê? Ele diz tantas coisas, tanta parvoíce. O segredo. Recordo. Qual segredo, Benedita? O que lhe aconteceu. O Tony. A mãe para de escovar o cabelo e pôs a escova sobre a bancada de mármore. Respira fundo. Não há segredo nenhum, Benedita. O teu irmão não é bom da cabeça, ponto final. Recomeça a escovar o cabelo. Ele tinha 12 anos. E tu também. Encosto-me à parede, cruzo os braços. O pacto de silêncio dura desde então. 1/4 de século de um assunto enterrado na areia. Olho para o chão de azulejos verde água que o Neil escolheu criteriosamente para a grande casa de banho do casal. A divisão mais importante da casa. Palavras do nosso padrasto. Porque era a divisão mais importante para a mãe. Custa-me vê-lo assim, digo eu. E achas que a mim não me custa? A mãe torna a colocar os brincos, aquele gesto delicado de cabeça, depois esfrega o rosto com a toalha, a pele enrugada dos anos, estica momentaneamente, depois regressa ao seu lugar. Não há cremes que adiem a velhice para sempre. Custa-me horrores ver o Benjamin assim, garante ela, mas não há nada que possamos fazer. Podemos rezar, sugiro, estupidamente. Não vou rezar pelo teu irmão, responde ela. Tem a mesma expressão no rosto que naquela tarde em que chorou quando fugiste do centro e depois engoliu as lágrimas e lembrou-se dos seus afazeres, que nunca cessavam, soterrando as emoções difíceis sobre uma pilha de mobiliário escandinavo. Desculpa, digo eu. A noite chegou, estamos na penumbra. A mãe recosta-se na bancada. A casa de banho é tão grande, uma enorme banheira com pés de animal, um duche gigantesco que as palavras fazem eco. Não tens de pedir desculpa, diz ela. Estamos todos preocupados com o Benjamin. Ele parece diferente. A mim pareceu-me igual. Não. Corrijo. Ele enfrentou-te. Enfrentou-me? Desvio o olhar do dela. Sei que é mais fácil dizer isto se mantiver o olhar na obscuridade, no espelho ou no cesto de cremes debaixo da bancada. Parece mais esclarecido, atalhei. Mais seguro das coisas em que acredita. Há 3 anos ele não dizia coisa com coisa. Agora está doutrinado pelos psicólogos do Centro Sócrates. Hipócrates. Hipócrita, diz a mãe e sai da casa de banho.
Sigo-a até ao quarto. Ela abre o grande armário e procura uma camisola na gaveta superior. Tira uma camisola grená de cachemira, prova, olha-se no espelho de corpo inteiro na parte de trás da porta. Kof entra no quarto, observa-nos. Não acho justo, insisto eu, de braços cruzados. O quê, Benedita? Que não se fale disso. Ela trava o movimento de alisar a camisola e encara-me com uma seriedade ameaçadora. Não há nada para falar. Ele tem razão. Atrevo-me. Se não fosse o Neil, nada disto existia. E então? Bom, tu só ficaste com o Neil porque... Ela desvia o olhar para o espelho outra vez. Foram as circunstâncias. Atalha. O Ben foi abusado, mãe. E então ela bate com a porta do armário. O estrondo ecoa pelo espaço inteiro. De certeza que lá embaixo a Carmen e o Gabriel ouviram. Kof rosna baixinho, depois retira-se. Também ela sabe antecipar os ataques de fúria da sua dona. Ele não foi abusado. Como é que sabes? Porque o teu irmão mente, afirma a mãe num tom lamentoso. É a profissão dele, mentiroso profissional. E agora, com estas ideias que lhe meteram na cabeça no centro Hipócrates, os outros é que têm a culpa de... A mãe trava o discurso. Parece cansadíssima. Senta-se na cama alta na qual costumava deitar-se com o Neil. Ele dormia do lado da janela. Ela continua a dormir do seu lado, o outro lado arranjado, sem mácula, como se o nosso padrasto fosse regressar dos mortos de um momento para o outro. Deixa-me em paz, diz ela. Consegues fazer isso, Benedita? Deixas-me em paz só durante este fim de semana? Lamento, não é possível, penso eu, mas não lhe digo mais nada.